A ficção é definida como uma construção imaginária que é irreal, em oposição à verdade ou realidade. Mas o que é real e o que é imaginário quando, num sentido espiritual, todas as coisas existentes são imaginárias? Marcos conta a parábola da figueira que, amaldiçoada, foi encontrada seca até as raízes. Chamando a atenção para este fato, a imaginação desperta disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo: qualquer que disser a este monte, ser levantado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração de que o que ele disse vai acontecer, isso lhe será feito. Portanto eu lhe digo: tudo o que você desejar, quando você orar, acredite que você o recebeu e você o receberá. Marcos 11. Aqui está um ato imaginário que não tem suporte de fato. A árvore não estava murcha no momento em que foi amaldiçoada, mas quando retornaram no dia seguinte o ato imaginário havia sido executado. Então você vê. Esta lei não se limita a ser apenas construtiva. Pode ser usado para propósitos bons, ruins ou indiferentes, pois não há limitações impostas às possibilidades da oração. Agora, quando você ora, você deve mergulhar no sentimento do desejo realizado, pois a palavra orar significa movimento em direção, adesão a, em ou nas proximidades de. Aponte-se para o desejo realizado e aceite esse estado invisível como realidade. Então siga seu caminho sabendo que o desejo agora é seu. Você fez isso e não ficará surpreso quando isso acontecer. Ao praticar esta técnica pela primeira vez, você ficará surpreso quando isso acontecer, mas quando você aprender a aceitar completamente o estado assumido, saberá que não precisa fazer nada para que isso aconteça, pois a suposição contém seu próprio plano de realização. Você saberá que este mundo é imaginário e que uma suposição, sem nenhum objeto externo para apoiar a sua verdade, se transformará em fato quando a sua verdade persistir. Se um ato imaginal produz um fato externo para apoiá-lo, então este mundo não é essencialmente imaginado? Se você se atrever a assumir o que a sua razão e os seus sentidos negam e caminhar fiel à sua suposição, acreditando na sua realidade e o seu efeito correspondente for produzido, poderá este mundo aparentemente sólido e real ser outra coisa senão imaginário? Tudo é imaginado, pois você é Deus, tudo imaginação. Deus existe em você e você nele. O mundo é tudo o que você imaginou que fosse, mesmo que você não consiga se lembrar quando ou como o trouxe à existência. Você não pode alimentar a violência na mente e não esperar violência no mundo. Embora as redes neguem isso, um amigo do estúdio NBC-TV me disse que quando se tornou oficial a morte de Kennedy, ele recebeu uma ordem de Nova York para que nos próximos 4 dias nenhum filme violento fosse exibido. Ele disse que ocorreu um pandemônio no estúdio, enquanto eles examinavam seus arquivos tentando encontrar filmes não violentos suficientes para cobrir 4 dias. Para sua sorte, a maior parte do tempo será ocupada com a gigantesca cobertura do funeral na cidade de Nova York. Um senhor entrevistado recentemente na televisão disse que o senador Kennedy estava sempre falando em ser assassinado. Que quando os tiros soaram, ele soube imediatamente que Kennedy estava morto. Você não pode pensar em ser assassinado sem experimentá-los. Quem sabe quem, sem ser visto pelos olhos mortais, estava pisando no lagar, influenciando a mente daquele jovem. Não permita que ninguém atue como intermediário entre você e o seu Deus, pois ele está dentro de você. Deus nunca está tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Como você pode estar perto de Deus, quando ele tomou consciência de ser você? No momento em que ele concedeu seu espírito a você, ele lhe deu sua consciência, para que você possa, por meio dessa consciência, compreender o presente que lhe foi dado. Deus me deu o dom do nascimento e da paternidade. Sem o dom do seu espírito, eu não poderia compreender os dons que se seguiram. Como poderia eu interpretar o dom da crença ou ser despertado do meu longo sono,
Se aquele que interpreta todas as coisas não tivesse primeiro se tornado eu. Quando o mordomo e o padeiro do faraó tiveram sonhos, falaram com um escravo, dizendo: Tivemos um sonho. José então respondeu: A interpretação não pertence a Deus? Conte-me o sonho. Agora eu lhe pergunto, José não está afirmando aqui que ele é Deus? O livro do Gênesis começa: No princípio Deus e termina num caixão no Egito. Quem está no caixão? José. Assim, no início, Deus, como José, é colocado num caixão no Egito. Agora, tendo dito que a interpretação pertence a Deus, José então interpretou os seus sonhos. 2 anos depois, ele interpretou o sonho do faraó e aconteceu, exatamente como ele disse que aconteceria. Se esta história for verdadeira, o Espírito de Deus não está sobre o homem? Sim. Porque Deus realmente se tornou como você é, para que você possa ser como Ele é, aceite isso literalmente, pois é verdade. A imaginação realmente cria do nada. Os pensamentos evocam algo que não é visto, como se estivesse acontecendo. Isto é conseguido por um conceito imaginal tocado pelo sentimento. Ouvir o sucesso do outro e sentir sua alegria constrói uma estrutura que se projetará na tela do espaço. Chamando a projeção de realidade, pode-se pensar que ela foi criada de fora. Mas o que aconteceu tinha que acontecer como aconteceu, pois não há acidentes. Ontem à noite, Kennedy poderia ter usado outras saídas, mas teve que usar aquela que usou, pois há um tempo para cada ato imaginal se projetar, assim como há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para rir. E um tempo para chorar. Em Macbeth de Shakespeare, ele descreveu este mundo como uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem nenhum significado. Todas as ambições realizadas estão cheias de som e fúria, sem significar nada, pois a verdadeira peça acontece sem ser vista pelos olhos mortais e sem ser ouvida pelos ouvidos mortais. O drama da vida se desenrola a partir de dentro, pois Deus, o Pai, está moldando você à sua semelhança. Portanto, coloque toda a sua esperança nesta graça, neste dom que Deus dá de si mesmo a você, à medida que revela sua imagem em você. Todo o resto nada mais é do que som e fúria, sem significar nada. A filha de Stalin, escrevendo sobre sua vida na Rússia e a morte de seu pai, contou sobre um derrame que paralisou um lado de seu corpo. Embora os olhos dele estivessem abertos, ela duvidava que ele visse alguém na sala, no entanto, a expressão em seu rosto era de extremo ódio. Um braço estava estendido como se amaldiçoasse o que viu. Ninguém saberá o que Stalin estava procurando. Ninguém conhece os pensamentos de um homem, mas o espírito do homem que está nele. Só podemos especular. Talvez naquele momento ele tenha visto seu sonho de vida desmoronar em cinzas e amaldiçoou a visão. Agora, aos olhos de milhões de pessoas, Stalin era considerado um homem muito sábio, mas a Bíblia descreve talmente como um tolo, dizendo: O tolo diz no seu coração que Deus não existe. Mostre-me um homem que acredita que Deus não existe, e embora possa ter muitos diplomas e ser considerado uma pessoa muito sábia, ele é um tolo dos tolos. A Bíblia não implica que o homem sem instrução seja o tolo, apenas aquele que diz em seu coração que Deus não existe. O mundo de Stalin ruiu quando as portas se abriram e ele abandonou esta pequena esfera. Seu mundo era real até aquele momento, mas ainda assim era um mundo de ficção. Tudo aqui entrará em colapso, mas como este é um mundo fictício, você pode ter o que quiser. Você gostaria de ser conhecido? Para cumprir uma grande ambição? Ser famoso aos olhos dos outros? Você pode ter todos eles, se estiver disposto a assumir que eles já são seus. E, apesar da evidência dos seus sentidos e da contradição da sua razão, se você caminhar e dormir na sua suposição,
ela se consolidará na realidade. E depois de experimentá-los você partirá, deixando todos para trás. Seu desejo surge por meio de um ato imaginal. É sustentado por um ato imaginal, e quando esse ato imaginal for retirado, ou modificado, o seu desejo realizado entrará em colapso e desaparecerá. Portanto, afirmo que não há ficção. Um amigo me enviou um exemplar da edição de junho da Harper's Magazine, que conta a história do julgamento de um capitão da nossa Força Aérea. Como projeto escolar, esse capitão escreveu um ensaio intitulado Capitão Dali Norte foi submetido à corte marcial, no qual indicava o local e a hora em que tudo aconteceu. Anos mais tarde, enquanto estava na Força Aérea, o capitão Dali Norte foi levado à corte marcial, condenado a 1 ano de trabalhos forçados e dispensado do serviço. O capitão Norte escreveu a sua própria corte marcial e depois cumpriu-a. Então o que é ficção? Você pode escrever seu próprio ensaio sobre o sucesso, se esse for o seu desejo, e na medida em que estiver convencido de que é verdade, você lhe dará vida em seu mundo. O segredo é imaginar até o ponto da autopersuasão. Você pode acreditar no que está imaginando? Não existem dois de vocês, você e a imaginação. Você não está remodelando uma peça de cerâmica quando imagina, mas você mesmo. Você está se movendo em direção ao seu desejo. Se você persistir até ver exatamente o que deseja ver, fixe sua posição com a cola do sentimento e permaneça lá. Isso será refletido na tela do espaço, assim como seu mundo está agora refletindo o estado fixo a partir do qual você está vendo. Isto. Existem dois mundos. O mundo externo do efeito e o mundo interno da causalidade. Esse mundo interior, no fundo da sua alma, é onde acontece o verdadeiro drama da vida. É lá que Deus está dotando você de poder vivificante. Agora uma alma vivente, você está sendo transformado em um espírito vivificante. Nesse dia você verá este mundo de cima, descobrirá que ele está morto e que você é seu poder animador. Blake disse: onde o homem não está, a natureza é estéril. Isto é verdade, pois a natureza não pode produzir nada por si mesma. O homem, uma alma vivente, faz com que as coisas pareçam vivas pelo seu poder animador. Embora agora você esteja animando tudo o que vê, você está destinado a se tornar um espírito vivificante, a moldar as coisas à sua própria imagem, produzi-las e dotá-las do poder de criar vida. Acredite, não existe ficção. Cada pensamento que você pensa acontecerá. Você pode pensar que é apenas um pensamento e nunca se tornará real, mas se tornará. Pense que você é um mártir, e você é. E você continuará sendo um até mudar seu pensamento. Os Kennedy, acreditando que são mártires, repetirão esses golpes continuamente até que despertem por dentro. Não me importa o quão boa sua vida pareça ser neste momento, é um sonho do qual você deve e irá despertar. O que você mais ama, seu marido, esposa ou filho? Pode até ser algum objeto inanimado que você valoriza, mas um dia você terá que se despedir dele. Recentemente, uma senhora me mostrou um enorme anel de diamante que usava, dizendo que havia pago $75.000 por ele. Embora ela tenha filhos e netos, este anel é muito importante para ela e ela tem muito orgulho dele. Bem, você poderia multiplicar esta senhora por milhões que amam objetos que estão mortos, porque não sabem que estão. Como vivemos num mundo de César, viva-o ao máximo, mas não se apaixone por ele. Não se deixe comover pelas suas emoções, como aconteceu hoje com 1 milhão de pessoas enquanto observavam uma caixa fechada, sem saber ao certo se havia um corpo dentro dela. Agora, a Bíblia ensina que mentiras permissíveis são permitidas. Uma suposição não baseada em fatos é uma mentira, não é?
Dizem-nos para imitar a história do administrador injusto que, quando lhe disseram que poderia perder o emprego, pediu àquele que devia 100 medidas de petróleo que lhe desse 50, outras 80 e ainda outras 60. E quando regressou ao seu senhor, o mordomo foi elogiado pela sua sabedoria. Este administrador falsificou o registro, os fatos da vida que a memória afirmava serem corretos. Talvez a memória diga que você só tem $10 no banco, o aluguel está vencido e não há perspectivas de mais dinheiro a caminho. Ou que seu amigo está doente ou desempregado. Estes são fatos registrados pela memória. Você pode falsificar esse registro com uma mentira permissível, vendo $1.000 no banco e o aluguel como pago. Ao ver alguém que está doente, também, ou alguém que está desempregado, como empregado remunerado. De qualquer forma, aquilo que parece tão real é baseado na ficção, e a ficção é um fato no sentido de que é tudo imaginação. Você pode tirar qualquer pessoa do estado em que caiu e colocá-la em outro, seja um estado de necessidade, doença ou fracasso. Existem infinitos estados nos quais o homem pode cair. Se você acreditar que a imaginação cria a realidade e que não existe ficção, você pode reescrever sua vida e dar a si mesmo e aos que estão dentro dela beleza em vez de cinzas, alegria em vez de luto e elogios em vez de tímidos. Acredite na realidade do seu ato invisível e observe-o se realizar. Se você tiver provas de que a imaginação cria a realidade, não importará o que os outros pensam. Tudo o que importa é que você experimente e deixe a imaginação provar seu valor na performance. Encorajo-o a viver tão plena e graciosamente quanto desejar, enquanto espera que o Filho de Deus se revele em você. Mas não pense que porque você não vive plenamente bem, você está em melhor situação aos olhos do seu Pai, pois você não está. Ele está interessado apenas na obra que está fazendo em você, e quando estiver concluído, você nascerá de dentro, pois até que isso aconteça você não poderá entrar no reino de Deus. Nesse dia você entrará em uma era totalmente diferente, onde árvores, frutas, animais e pássaros são desconhecidos, mas não passam despercebidos. É um mundo além de outros mares, desconhecido e inconcebível para quem vive neste mundo de morte. Quando digo que tudo está à sua disposição, quero dizer que tudo está na sua imaginação e você é o seu poder criativo. Vivendo neste mundo fabuloso, você pode viajar de gôndola por mares desconhecidos e conhecer frutas, árvores, pássaros e feras desconhecidas aqui na Terra, e nesse mundo você está no controle total. Enquanto caminha pela Terra, o homem desconhece totalmente o alimento que ingere mentalmente. Pensamentos de horror e raiva, ciúme e ódio alimentam monstros invisíveis que produzem sofrimento e dor. Há quem queira a fruta estragada que faz parte desta época, mas quando você entra nessa era, você tem controle total do seu poder. Você percebe que tudo é um pensamento e está sob seu controle. Dizem-nos: o olho não viu, o ouvido não ouviu e não entraram no coração do homem as coisas já preparadas por Deus para aqueles que o amam. Quando você for um com seu Pai, você despertará para se encontrar naquela era que já foi preparada para você. Portanto, coloque seu coração totalmente naquele mundo no qual você entrará na revelação de Cristo por dentro. Ao despertarem, um após o outro, dois não terão uma experiência duplicada. O simbolismo estará lá, porém, assim como o elemento tempo. Passam-se sempre 5 meses entre a visão do nascimento e a revelação do Filho de Deus. Na história registrada no capítulo 40 do livro do Gênesis, José deu diferentes interpretações ao número 3 em ambos os sonhos. O padeiro tinha 3 cestos na cabeça, com pássaros comendo o pão que continham. José interpretou o sonho dizendo: em 3 dias você será pendurado numa árvore e os pássaros comerão sua carne, e aconteceu conforme ele o interpretou. O mordomo viu uma videira com 3 ramos que brotaram, floresceram e amadureceram em uvas. Ele colocou as uvas em um copo, esmagou-as e deu o copo ao faraó.
O mais importante aqui é o vaso de uva. Qualquer um pode envenenar o vinho, por isso o copeiro deve ser um servidor de confiança. É ele quem bebe o vinho primeiro e, se for envenenado, morre e não o dono. José interpretou o sonho dizendo que o copeiro seria restaurado em 3 dias, e ele foi. Agora, se é preciso o Espírito de Deus para interpretar todos os sonhos e todos os sonhos vêm de Deus, não é aquele que interpreta o sonho o homem desperto chamado Jesus Cristo? Lembre-se, independentemente do que aconteceu hoje ou de como será o futuro, não existe ficção. A imaginação cria a sua própria realidade. Você tem o poder de mudar seu presente e futuro escrevendo uma história gloriosa sobre você e aqueles que você ama. Faça disso uma experiência em primeira pessoa, no tempo presente ou como algo que você já realizou, e então viva nesse estado, pois a imagem cria a realidade. As histórias de que falei vêm do 11º capítulo do livro de Marcos. Este capítulo inteiro apoia a minha teoria. Recomendo que você tenha fé em Deus. Ele não está do lado de fora. Ele nem está perto, porque Deus realmente se torna você. Você saberá que você é Ele, quando o Filho de Deus, Davi, o chamar de Pai. Posso te dizer que de agora até o fim dos tempos Deus se tornou você, mas somente quando seu Filho te chamar de Pai, você saberá quem você realmente é. Enquanto isso, acredite em mim e teste seu poder criativo. Você pode tirar qualquer coisa do nada concebendo uma cena que implique a realização de um sonho e acreditando em sua realidade. Persista em sua crença e seu sonho invisível se tornará um fato visível. Isso é falsificar os registros, o que é permitido. Somos chamados a imitar o administrador injusto. A palavra mordomo originalmente significava o guardião do porco, o símbolo de Jesus Cristo, a imaginação humana. Você é o administrador da sua imaginação. Alimente-o com pensamentos amorosos para você e para os outros. Se você se alimentar de violência, você se tornará violento, pois você se tornará aquilo que você come. Nascidos na pequena ilha de Barbados, criávamos patos e galinhas para consumo próprio. Se a mãe quisesse um par de patos para o jantar de domingo, 10 dias antes ela diria a um de seus 9 filhos para reservar um par de patos. Agora, nossos patos eram criados no quintal e alimentados com peixe, que era barato e abundante, e não com milho, que precisava ser importado e era muito caro. Poderíamos comprar um balde de restos de peixe por 1 centavo. Então alimentávamos as galinhas e os patos com peixes, consequentemente, eles cheiravam e tinham gosto de peixe. Mas se eles fossem separados 10 dias ou 2 semanas antes de você querer comê-los para o jantar, e recheados com milho e comida dessa natureza, toda a textura de sua carne mudava. Durante esse intervalo de tempo, porém, eles não puderam receber nenhum pedacinho de peixe. Eles tiveram que fazer uma mudança completa e radical na dieta. Se a ordem da mãe só fosse lembrada talvez 4 dias antes da refeição, todos saberiam, porque quando os pássaros foram depenados e o calor começou a expressar os pássaros, toda a vizinhança sabia que os Godard estavam comendo peixe no jantar, e ninguém poderia comê-los. Mas se a dieta deles mudasse de peixe para milho, e apenas milho durante esse intervalo de tempo, comíamos patos deliciosos no jantar, com gosto de pato. Agora, embora não sejamos patos, alimentamo-nos de ideias. Alimente sua mente com uma determinada ideia por 1 semana e você mudará sua estrutura. Continue por 2 semanas e você estará bem alimentado com pensamentos encantadores. Veja, este é um mundo fictício e você é seu autor. Nada é impossível. De qualquer forma, é tudo ficção, então viva nobremente e tenha lindos sonhos, pois todos vocês são imaginação, e sua imaginação humana é o Senhor Deus, Jesus, o Cristo. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui,
curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.